A paz do Senhor, que essa palavra fale com você nesse dia. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de bom ânimo, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3. Pastorear o rebanho nos faz pensar sobre Cristo pregando para Pedro quando estava dizendo para ele se ele amava ele ou não. Nos faz lembrar dele dizendo: apacentai as minhas ovelhas. É interessante que talvez essa seja a designação ministerial do pastor, conforme aplicada aos presbíteros aqui no capítulo 5. Ela tem a sua origem não por constrangimento, não por força, mas, por assim dizer, por amor. Quando Jesus fala para ele: tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Não é pelo que a pessoa tem a oferecer quando se refere à torpe ganância, mas de bom ânimo. Apacentar o rebanho do Senhor, sendo exemplo. Todos nós temos a missão de gerar ovelhas, todos nós temos a missão de pregar o Evangelho e devemos ser o exemplo, apacentando o rebanho do Senhor, mas que seja voluntariamente, porque aquele que não faz algo voluntariamente, aquele que não faz algo que queira realmente fazer por amor de Cristo, pode ser semelhante ao próprio Caim, que quando entregou a sua oferta, entregou de qualquer maneira, porque o seu coração não estava em querer dedicar a Deus. Ele deixou que os seus desejos o dominassem, apacentar o rebanho do Senhor. É como o próprio Jacó fez, quando seu irmão dizendo: ei, vamos comigo. E ele diz: eu não posso, meu irmão, porque tenho aqui comigo crianças e o gado. E se eu acelerar o passo, com certeza eles irão desfalecer. Às vezes nós desaceleramos para que outros não venham desfalecer. Às vezes paramos para que outros venham se recompor. Às vezes fazemos como a matilha de lobo, que quando o lobo alfa coloca à frente os lobos mais velhos e atrás ele coloca aqueles mais viris, aqueles mais fortes, e logo antes vem os mais novos, e lá atrás vem o alfa, sendo o último a guiar toda a sua matilha, protegendo ela, a sua retaguarda. Não é diferente quando Pedro traz o exemplo, e não é diferente quando Jesus traz o exemplo do bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E ele nos trouxe esse exemplo através da vida de Davi, que quando Davi pastoreava as ovelhas do seu pai, ele lutou contra leões e ursos e os destraçalhou por amor das ovelhas de seu pai. Que nós possamos amar as pessoas que Deus tem nos entregado em nossas mãos. Que nós venhamos cuidar dessas pessoas, não por aquilo que elas possam oferecer futuramente, não por forçá-las a quererem fazerem aquilo que a gente quer, mas por exemplo e por amor, porque Jesus nos amou e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Apacentai o rebanho do Senhor. Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai,
Nós te agradecemos e te louvamos. Oramos ao Senhor, Deus, porque nós não somos nada, mas o Senhor é aquele que nos dá a graça, o Senhor é aquele que nos dá a força para caminhar. O Senhor é o sumo pastor que tem nos ensinado, que tem ministrado em nossas vidas, que tem nos dado a autoridade para estarmos pisando na cabeça da serpente. Porque o Teu Espírito Santo tem ministrado em nossos corações. E por amor de Ti e das almas, nós lhe pedimos, Senhor, transforma vidas, que o Senhor possa estar arrancando, Senhor, o mal que está nesse mundo. Que o Senhor possa estar, Senhor, acabando com essa pandemia e com todo o sofrimento de algumas pessoas, cuja sua mente já está toda perturbada, deturbada por causa de todos esses acontecimentos. Mas aqueles que estão em Ti, confiam em Ti. Mesmo que a morte estejam perante eles, eles não temem mal algum, porque o Senhor está com eles. Que o Senhor possa se manifestar a essas pessoas. Eu te louvo e te agradeço, ó meu Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o meu Senhor que deu a vida por mim e por todos nós. Que toda honra e toda glória seja dada a Ti, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.